Eu nunca contei isso para ninguém, mas agora eu não tenho mais o que esconder. Meu próprio filho me expulsou da casa que eu construí com as minhas mãos. Me olhou nos olhos e disse: "O Senhor não serve mais, pai." Assim, seco. Mas o que ele não sabia é que o velho que ele achava que estava botando para fora, o fardo que ele quis empurrar para o mundo, tinha 2 milhões de dólares escondidos. Isso mesmo, 2 milhões, guardados em silêncio, por décadas, e ele nunca desconfiou. Porque enquanto ele me tratava como um peso, eu estava quieto, olhando, esperando, porque às vezes o silêncio ensina mais do que o grito. Agora me diz, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? Me responde aí. Tá me ouvindo de onde? De que cantinho desse Brasil você escuta esse velho agora? Senta aí, porque essa história vai te virar do avesso. Meu nome é Valdecir. Nasci em 1948, no interior de Minas Gerais. Chão de terra, céu de estrela, panela de ferro no fogão a lenha. Fui criado na enxada. Braço doído, calo na mão e cabeça baixa para respeitar os mais velhos. Perdi meu pai com 9 anos. Vi minha mãe virar gigante para botar comida na mesa. Lavava roupa para os outros. Fazia pão para vender na rua. Criou a mim e meus 2 irmãos com o que sobrava da vida. Com 12 anos, já ajudava na roça. Depois virei servente de pedreiro, pegava no pesado. Cimento, tijolo, barro até o pescoço. Mas nunca reclamei. Porque quem nasce com pouco, aprende que cada migalha é um troféu. Com 22, conheci a Marinalva, a mulher que mudou tudo. Doce, valente, daquelas que cuidava da gente só com o olhar. A gente se casou num domingo simples, sem festa, sem luxo, mas com amor. E amor, meu filho, isso não tem preço. Ergui a nossa casa com minhas mãos, tijolo por tijolo. Levantei parede com sol rachando, mas com o coração cheio de esperança. Porque ali ia ser nosso mundo. Vieram os filhos, 3. Sandro, Beatriz e Danilo. Dei minha vida por eles. Trabalhei em 2 obras por dia. Chegava em casa só para dormir. Marinalva fazia mágica com o pouco que a gente tinha. Costurava, cozinhava, educava. Era mãe, era pai, era tudo. Os filhos cresceram. Cada um seguiu seu caminho. Sandro virou comerciante. Beatriz foi para a escola ensinar. E Danilo era o mais novo, o mais mimado. O que nasceu quando a vida já estava um pouco mais folgada. Nunca passou necessidade. Sempre teve tudo. E talvez por isso, nunca aprendeu a dar valor. Quando Marinalva adoeceu, o mundo desabou. Ela teve um AVC. Forte. Daqueles que levam metade da pessoa embora. Larguei tudo. Obra, descanso, até o futebol de domingo. Virei cuidador. Banho, remédio, comida na boca. E os filhos? Apareciam, de vez em quando, para visita rápida, para foto, para fazer número. Mas a rotina era eu e ela, até o último suspiro. No dia em que ela se foi, meu mundo perdeu o som. A casa ficou grande demais, vazia demais, fria. Danilo apareceu depois de uns dias. Disse que eu não devia ficar sozinho. "Vem morar comigo, pai. Tem espaço lá em casa." Aceitei, não por mim, mas porque a saudade me estava matando. No começo, até foi bom. Café na mesa, netos pulando no colo, conversas no fim do dia. Mas isso durou pouco. A nora começou com uns olhares atravessados, porta fechada, voz curta, almoço que não esperava ninguém. Danilo, sempre com pressa, com cara de favor. Eu sentia, incomodava, mas ficava quieto. Porque velho, quando ama, engole sapo para não perder o pouco que tem. Até que um dia ele me chamou na garagem. Entre caixas e poeira, sem me olhar nos olhos, soltou: "Pai, aqui tá apertado. O senhor precisa encontrar outro lugar." Foi isso, sem raiva, sem escândalo, só abandono. Me deu uma sacola com minhas roupas. E a porta se fechou atrás de mim. Fiquei na calçada, com a bengala de um lado e a dignidade do outro. Peguei um táxi, fui para uma kitnet, pequena, fria, alugada com o restinho da aposentadoria, e ali fiquei, dias sem ver ninguém, sem falar com ninguém,
só lembrando da casa que construí, da mulher que perdi, dos filhos que se afastaram, e me perguntando onde foi que eu errei. Mas o que Danilo não sabia era que o velho dele tinha um segredo de décadas, guardado como ouro, porque era ouro mesmo. Na juventude, trabalhei numa empresa de exportação. Prestei um serviço particular para um gringo metido a esperto. Ele estava enrolado com a justiça e me pediu para guardar um dinheiro para ele. Por pouco tempo, disse que voltava para buscar, nunca voltou. O dinheiro ficou e eu guardei, nunca mexi, nunca contei, nem para Marinalva, nem para os filhos. Guardei o cofre num lugar onde ninguém encontraria. E dentro dele, $2 milhões. Sim, 2 milhões. E eu, vivendo com uma aposentadoria de salário mínimo e café passado 2 vezes, porque eu sabia que aquele dinheiro não era para qualquer momento. Era para quando a vida me mostrasse de verdade quem era quem. E naquele dia, na garagem, quando meu filho me virou as costas, eu soube. O tempo tinha chegado. A kitnet para onde fui era pequena, mas era minha. Uma cama que rangia, um fogão de 2 bocas e uma cadeira de madeira que gemia cada vez que eu sentava. Não tinha luxo, mas também não tinha ninguém me olhando atravessado. Ali, pelo menos, o silêncio era meu. Fiquei dias sem falar com ninguém. Olhava para a parede e só escutava os barulhos da rua. Carro passando, cachorro latindo, o rádio velho do vizinho do lado. E enquanto o mundo seguia lá fora, eu ficava ali, ruminando, pensando, tentando entender como foi que tudo chegou naquele ponto. Porque você pode criar um filho com amor, dar tudo, negar para si para dar para ele. E mesmo assim, não há garantia nenhuma de que ele vai te respeitar quando seus cabelos ficarem brancos. Se você é pai ou mãe, você me entende, né? Você também já engoliu o choro para proteger quem amava? Me conta aí. Tá me ouvindo de onde? No primeiro mês, nenhum dos 3 filhos me ligou. Nenhuma mensagem. Nem para saber se eu estava vivo. A Beatriz, que era a mais sensível, mandou um "Oi, pai, tá tudo bem?" Respondi: "Tá." Ela nunca mais respondeu. Sandro nunca ligou. Só apareceu no velório da Marinalva, de terno, falando bonito. E sumiu. E Danilo? Bom, Danilo você já sabe. Ali, naquela solidão da kitnet, eu me reconectei comigo. Comecei a lembrar de quem eu era antes de virar o incômodo. Eu era pedreiro, mas também era pai, homem de palavra, homem de fé e homem de segredos. E ali, naquele silêncio, comecei a pensar no cofre, no que ele significava. Não era só o dinheiro, era o que ele representava: valor, controle, memória. Foi então que comecei a sair de casa de novo. Andava devagar, comprava pão na padaria da esquina, tomava café preto no copo de vidro e sentava na calçada só para ver o movimento da rua. Dona Lourdes, que vendia empada na esquina, começou a me cumprimentar. Seu Ademar, viúvo como eu, puxava papo sobre futebol. Aos poucos, a vida foi voltando, sem pressa, sem barulho, e foi ali que eu entendi. A solidão não mata, o que mata é o esquecimento. E eu não ia me esquecer de mim. Mas o que ninguém sabia era o que eu carregava por dentro, aquele segredo antigo, guardado desde a juventude. Você lembra do que te falei no começo? Do gringo enrolado que me deixou aquele dinheiro? Pois é, vou te contar direitinho agora. Foi em 1974. Eu trabalhava numa obra grande no Porto de Santos, um contrato especial com uma empresa estrangeira. Fiz amizade com um dos chefes, um italiano chamado Vittorio, homem estranho, sempre olhando para os lados. Falava baixo, anotava tudo, pagava em dinheiro vivo. Um dia, ele me chamou de canto, disse que ia sair do país, mas que não podia levar tudo com ele. Me entregou um pacote e disse: "Guarda isso. Se eu não voltar em 2 anos, é seu." Eu achei que era besteira, mas quando abri em casa, era dinheiro. Muito. Eram dólares. Maços e maços. Nem consegui contar na hora. Guardei num cofre pequeno, comprei com parte do próprio dinheiro. Escondi bem escondido, num lugar que nem os ratos conhecem. Esperei.
2 anos, 3, 5, 10. Vitório nunca voltou. E eu nunca mexi. Nem quando Marinalva adoeceu, nem quando o carro quebrou, nem quando faltou. Porque eu sentia que aquele dinheiro tinha um propósito. E que um dia esse propósito ia bater na minha porta. E bateu, com o nome de Danilo. Naquela garagem, com voz fria e olhar baixo, ele selou o destino dele e ativou o meu. Depois que me vi fora da casa, sozinho, sacola na mão. Foi como se o cofre tivesse me chamado. Naquela noite, fui até o fundo da kitnet. Peguei a chave antiga, de ferro, escura, pesada. Guardei no bolso e dormi com a mão em cima dela. Dormir é modo de dizer, né? Fechei o olho, mas a cabeça estava a mil. Lembrando da Marinalva, do Danilo pequeno dormindo no meu colo, da Beatriz cantando desafinada na escola, do Sandro me perguntando o que era imposto, e de tudo que aquilo virou. Me diz uma coisa, você também já viu a vida dar esse tipo de volta? Já foi traído por quem mais amava? Na manhã seguinte, fui até a banca de jornal. Comprei um caderno preto, desses simples, de espiral. Comprei também uma caneta azul. Voltei para casa. Abri na primeira página e escrevi: aqui começa o recomeço. Porque era isso. Eu não ia devolver na mesma moeda. Não ia jogar na cara. Nem esfregar nota de dólar na testa de ninguém. Eu ia fazer diferente. Com sabedoria. Com silêncio. Mas com verdade. Depois que escrevi aquelas 3 palavras no caderno preto, aqui começa o recomeço, senti como se tivesse acordado de um coma. Passei tantos anos sendo pai, marido, trabalhador, que esqueci de ser homem também. Esqueci de ser o Valdecir. E ali, naquela kitnet fria, com o caderno sobre a mesa e a chave do cofre no bolso, eu comecei a voltar, aos poucos, mas inteiro. A primeira coisa que eu decidi foi: eu não ia usar aquele dinheiro para me exibir, nem para jogar na cara de ninguém. Ia usar para construir, de novo, como fiz a vida inteira, mas dessa vez ia ser diferente. Não ia levantar parede, ia levantar dignidade, ia consertar o que os anos quebraram. Se não por fora, pelo menos por dentro. Comecei pequeno. Fui até o centro comunitário do bairro, um lugar esquecido, cheio de goteira, parede rachada, torneira pingando. Entrei. Uma moça me olhou com estranhamento. Deve ter achado que eu estava pedindo alguma coisa. Falei: bom dia, meu nome é Valdecir. Se vocês precisarem de alguém para arrumar as coisas aqui, eu sei fazer. Não cobro nada, só me deixem ajudar. Ela me olhou surpresa, como quem vê um fantasma bom. O senhor sabe mexer com encanamento? Sei. Com porta empenada? Sei. E com alma cansada? Essa eu tô aprendendo. Ela riu e me levou até o fundo. Passei o resto do dia lá, trocando parafuso, batendo prego, escutando histórias. Viúvas, aposentados, gente esquecida, gente invisível. E eu era só mais um. Mas ali, pelo menos, eu servia para alguma coisa. No fim da tarde, uma criança me abraçou, um menininho de uns 6 anos, e disse: obrigado, vô. Eu desabei por dentro, ali mesmo, porque fazia anos que ninguém me chamava de vô com carinho. Voltei para casa diferente, com um pedaço do peito aquecido, como se a vida tivesse me dado um pão fresco depois de uma semana comendo migalha. Abri o caderno, escrevi: ainda tenho valor, e essa frase ficou ecoando. No outro dia voltei no centro comunitário, e no outro, era meu lugar agora, meu templo, minha oficina de alma. Consertei torneira, mesa, cadeira, prateleira. Mas o que eu consertava de verdade era a mim. Um dia, saindo de lá, parei num banco da praça. Peguei o celular e vi uma notificação. Número desconhecido. Mensagem curta. Pai, sou eu, o Danilo. A gente pode conversar? Fiquei parado, com o dedo tremendo. Respirei fundo. Lembrei da garagem, do olhar frio, da sacola de roupas. Mas também lembrei do menino que me chamava de super-herói. Respondi: se for para falar a verdade, pode vir. Kitnet 23, prédio da farmácia velha. Só não venha mentir.
E esperei, o dia inteiro, até que no fim da tarde, 2 batidas na porta. Mas magro, abri, era olheira, roupa simples, mas o olhar era o mesmo. Aquele olhar de quando ele quebrava alguma coisa e vinha me pedir desculpa, com medo, com vergonha. Entrou, sentou devagar, olhou a mesa simples, a cadeira de madeira, o fogão velho, e disse: "O senhor tá bem?" Respondi: "Tô vivo", o que já é mais do que achei que estaria depois daquele dia. Ele engoliu seco, baixou os olhos e disse: "Eu errei, pai. Eu sei." Silêncio. Mas dessa vez, um silêncio diferente. Não era o do abandono, era o do arrependimento. Ele respirou fundo e falou: "Eu perdi tudo, pai. A casa tá para ser tomada. O comércio faliu, o banco tá me cercando. Eu não sabia para onde correr." Fiquei ouvindo, calado. "E veio aqui por quê?" perguntei. "Porque eu não tenho mais ninguém." Essa frase doeu, porque era verdade. E mesmo sendo o ninguém que ele dispensou, eu ainda estava ali. Fui até a cozinha, peguei uma xícara, enchi de café, coloquei na frente dele. "Tá amargo?" Ele pegou, "Mas esquenta." Bebeu devagar, e pela primeira vez em anos, a gente ficou em silêncio, mas era um silêncio bom. Quando ele foi embora, deixou uma frase: "Se o senhor não quiser me ver mais, eu entendo. Mas obrigado por ouvir." Eu disse: "Eu não sou de jogar fora quem eu botei no mundo, mas agora cada passo tem que ser seu." Ele foi, devagar, sem pressa, sem resposta. E eu fiquei com o caderno aberto. Escrevi: "Quem volta pelo coração merece escutar." E fui dormir. Naquela noite, depois que o Danilo foi embora, eu fiquei sentado no escuro, só ouvindo os sons da rua. Cachorro latindo longe, caminhão do lixo passando devagar, o rádio do vizinho tocando bolero antigo. Mas o som mais alto era o do meu próprio coração, batendo devagar como se me perguntasse: "E agora, Valdecir, o que você vai fazer?" Porque ele tinha voltado, mas não pelo amor, pelo desespero, e mesmo assim, estava ali, com os olhos baixos, a voz trêmula, pedindo ajuda sem pedir. E eu, com a chave do cofre no bolso e o mundo nas mãos, levantei, fui até o espelho do banheiro. Olhei bem nos meus próprios olhos. As rugas estavam mais fundas, o cabelo mais ralo. Mas tinha alguma coisa ali, firmeza. Como se o Valdecir de antes tivesse voltado para me lembrar de quem eu sou. No dia seguinte, acordei cedo. Esquentei o café, cortei o pão duro no meio e fui para a calçada, sentar no banquinho. Dona Lourdes passou, como sempre, vendendo empada. "O senhor tá melhor hoje, seu Valdecir?" "Tô sim, Dona Lourdes." Devagar, mas indo. Ela sorriu e disse: "Quem tem Deus e café já começa o dia com metade da batalha vencida." Eu ri, e naquela hora me senti menos sozinho. Voltei para dentro. Abri o caderno. Escrevi: "Não é sobre dinheiro, é sobre escolha." E essa frase me guiou, porque agora eu sabia o que tinha que fazer. Fui até o fundo da kitnet. Abri o armário. Peguei a caixa velha onde guardo minhas lembranças. Dentro dela, a aliança da Marinalva, a carteirinha do Sindicato dos Pedreiros, um desenho da Beatriz de quando era pequena. E lá no fundo, a chave, pequena, de ferro escuro, com uma fita vermelha amarrada. Peguei ela, fechei a caixa e fiquei ali, segurando, pensando, lembrando, porque aquele cofre não era só metal e papel, era história, era silêncio, era tudo que eu nunca disse. Naquele dia, fui até o galpão. Sim, o lugar onde o cofre estava escondido. Uma chácara velha, esquecida, que um compadre meu me deixou antes de partir. Passei anos indo lá de vez em quando, só para ver se ainda estava tudo no lugar. E sempre estava. Cheguei devagar. O mato alto cobria o caminho. A cerca estava caída. O portão, enferrujado. Mas o cheiro era o mesmo. Terra molhada, madeira úmida, passado. Entrei no galpão. Atrás das ferramentas, sob uma laje de concreto, lá estava ele. O cofre, empoeirado, mas inteiro, firme. Coloquei a chave. Girei devagar. Ouvi o clique e a porta abriu. Lá dentro, tudo igual.
os maços de dólares embalados a vácuo, os documentos e uma carta. Sim, uma carta que eu mesmo escrevi anos atrás, no dia em que escondi tudo. Peguei, abri e li. Se um dia tudo desandar, lembra que você nunca foi fraco, só estava cansado. Valdecir. Naquela hora, chorei. Não de tristeza, de alívio, porque agora eu sabia. Aquilo não era mais um segredo, era uma ferramenta, e eu estava pronto para usar. Voltei para a kitnet, com a carta no bolso, com o coração mais leve. Abri o caderno, escrevi, hora de reconstruir, mas com silêncio. Peguei uma pequena parte do dinheiro, bem pequena, nem 1% daquilo tudo. Troquei por real com um conhecido antigo que ainda mexe com câmbio. Discreto, confiável. Peguei o valor e fiz 3 depósitos, um para cada filho. Anônimos, sem bilhete, sem nome. Na conta da Beatriz, o valor exato para reformar o telhado da escola onde ela trabalha. Na conta do Danilo, 3 parcelas atrasadas do financiamento da casa. Na conta do Sandro, o suficiente para quitar a dívida da loja que eu descobri com um amigo em comum. Tudo feito no silêncio, porque quem dá esperando obrigado, não dá, negocia. E eu não estava ali para cobrar nada, só queria plantar alguma coisa no coração deles. Nem que fosse dúvida. Quem fez isso? Por quê? Será que foi ele? Que pensassem, que refletissem. E enquanto isso, eu seguia consertando coisas no centro comunitário. Naquela semana, um menino me trouxe um carrinho quebrado, de controle remoto, desses que ninguém mais se importa. Consertei, e ele, com o sorriso mais sincero do mundo, disse, obrigado, vô. Aquilo valeu mais que qualquer herança. Voltei para casa, sentei, abri o caderno, escrevi. O mundo gira mais rápido quando a gente solta o peso. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz. Nos dias que vieram depois, tudo ficou mais silencioso ainda. Mas era outro tipo de silêncio. Não era o da solidão, era o da espera. Eu sabia que os depósitos tinham chegado. Sabia que algum estalo tinha acontecido na cabeça de cada um deles. Mas ninguém me procurou. Nem um obrigado. Nem um pai, fui eu que recebi isso. E quer saber? Tudo bem, porque não era por isso. Nunca foi. Aquilo era só o primeiro passo, uma semente no escuro. Quem sabe um dia ela brota. Fiquei quieto, mas atento, observando tudo, escutando as conversas no centro comunitário, vendo os olhos das pessoas e me fortalecendo, porque depois de tudo, eu ainda estava aqui, inteiro, mais inteiro do que nunca, até que um dia alguém bateu na minha porta. 2 batidas, secas, seguras. Abri, e lá estava ele, Sandro. Camisa social, cabelo alinhado, perfume caro, mas o rosto duro, frio. Entrou sem pedir. Olhou a kitnet como quem avalia um imóvel. Depois se sentou e disse, é aqui que o senhor está morando? Assenti com a cabeça, sem pressa, sem explicar nada. Ele cruzou os braços. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois largou. Pai, eu tô sabendo que tem dinheiro aparecendo por aí. Depósito na conta do Danilo, na conta da Beatriz, na escola. E tudo anônimo. Fiquei parado, olhando para ele, sem mudar a expressão. Se o senhor está envolvido nisso, precisa me falar. Isso pode dar problema, tem imposto, rastreamento, complicação. Respirei fundo. Olhei no fundo dos olhos dele. E disse, Sandro, se sua preocupação é com o dinheiro, pode ir embora tranquilo. Tá tudo certo. Agora, se quiser saber se seu pai ainda sente alguma coisa aqui dentro, aí você vai ter que sentar e ouvir de verdade. Pela primeira vez ele respirou fundo. Pareceu afetado, mas não falou nada. Só levantou, apertou minha mão, forte, e disse, se o senhor precisar de alguma coisa, me liga. Saiu, rápido, mas deixou um perfume no ar e uma dúvida no peito. Voltei para dentro, sentei na cadeira, peguei o caderno e escrevi. Nem todo filho entende o valor do que não se vê. Mas um dia, o silêncio vira eco. Naquela tarde, sentei na calçada com um café na mão e fiquei ali, olhando o céu mudar de cor
de azul para laranja, de laranja para roxo, de roxo para noite. E ali, naquele fim de tarde, eu tomei uma decisão. Eu ia reunir os três, não por raiva, não para cobrar, mas para encerrar um ciclo, para dizer com todas as letras que eu não era fardo, era alicerce, era raiz, era homem. Marquei num restaurante simples, comida de verdade, arroz, feijão, carne acebolada, pudim de leite de sobremesa. Pedi ao garçom uma mesa redonda, sem ponta, sem hierarquia. Queria igualdade naquela noite. Levei 3 envelopes, um para cada um, com uma carta, com uma memória, com um peso. Cheguei primeiro, como sempre, porque pai sempre chega primeiro. Beatriz foi a primeira a aparecer, olhos marejados, roupa simples, abraço apertado. Pai, só de você ter chamado a gente, não terminou. Apenas apertou minha mão. Danilo chegou em seguida, mais calado. Sentou ao meu lado, mas sem me olhar muito. O aperto de mão dele foi tímido, mas existiu. E isso já era muito. Por fim, Sandro. Camisa impecável, relógio brilhando, postura de executivo. Sentou como quem vai assinar contrato, mas não disse nada. Todos estavam ali. 3 filhos, 3 histórias, 3 ausências, mas ainda, meus filhos. Respirei fundo. O silêncio da mesa dizia tudo. Dei um gole no café e comecei. Vocês não precisam me pedir desculpa, nem me explicar nada. Eu já entendi. Fiquei sozinho. Olhei no espelho, vi um velho que ainda batia o coração, que ainda tinha história. Perdoar não é esquecer. É decidir que a dor não manda mais na gente. Beatriz chorava. Danilo apertava os punhos. Sandro mordeu o lábio. Continuei. Eu fui pai como pude, dei o que tinha e o que não tinha. Quando a vida me tirou a Marinalva, eu esperei vocês, mas vocês soltaram minha mão. Falei olhando nos olhos de cada um, sem gritar, sem acusar, só dizendo: não tô aqui para cobrar, tô aqui para fechar e para abrir. Porque apesar de tudo, eu continuo sendo pai de vocês. Pus os envelopes sobre a mesa. Isso aqui tem pedaços da nossa história. Lembrem, leiam, guardem. Eles pegaram, com mãos trêmulas, com olhos molhados. Danilo tentou falar. Pai, eu não tenho como. Mas a voz dele quebrou. Ergui a mão. Filho, não precisa explicar. O silêncio já me contou tudo. Beatriz apertou minha mão por baixo da mesa. Com culpa, com amor. Eu sussurrei. Você voltou. E isso já é perdão bastante. Sandro se levantou. Pai, eu fui o que mais me afastei. Eu sei, mas eu tô aqui. E se isso ainda vale alguma coisa? E pela primeira vez, ele me abraçou. De verdade. Não o abraço formal de sempre. Um abraço de filho. O jantar foi calado. A comida mal tocada. Mas o que foi servido naquela mesa foi o que faltava. Verdade. Presença. Silêncio que cura. Quando foram embora, um por um me abraçou. Danilo chorando. Beatriz em silêncio. Sandro com os olhos vermelhos. E eu fiquei ali, sentado, com a alma em paz. Voltei para casa devagar, passo por passo, como quem vai deixando o peso no caminho. Cheguei, fui direto até a mesa, peguei a chave do cofre, coloquei sobre o caderno e disse em voz alta: agora sim. Acabou o segredo, começou a escolha. Na manhã seguinte ao jantar, o sol entrou pela janela como se fosse visita antiga. Devagar, quente, presente. Acordei com um nó leve na garganta. Não de dor, de lembrança, de coisa resolvida. Fui até a cozinha. Esquentei o café no fogão velho. Cortei o pão, sentei à mesa. A chave do cofre ainda estava lá, sobre o caderno preto. Parecia brilhar com a luz da manhã. Peguei ela com cuidado, segurei firme e fechei os olhos. Vi a Marinalva, de avental, com aquele olhar manso que só ela tinha. Como se dissesse: agora vai, Valdecir. Peguei o envelope onde tinha guardado a carta que escrevi para mim mesmo anos atrás. Abri e li em voz alta. Nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre valor. Aquela frase ressoou fundo. Era isso. Eu podia sumir do mundo naquele instante, que já teria feito mais do que a maioria, mas ainda não tinha acabado. Ainda faltava deixar tudo no lugar certo.
Voltei ao galpão onde estava o cofre. A mesma chácara antiga. Cheiro de eucalipto e poeira. Lugar onde ninguém gritava. Só o vento falava. Abri o cofre. Dividi o dinheiro em partes. Uma parte ficou comigo. Outra foi destinada a algo maior. Fiz uma doação anônima para o centro comunitário. Monte de equipamentos novos. Material para oficina. Reforma completa da estrutura. E ninguém lá sabe que fui eu. E nem precisa saber. Porque quando uma criança sorri naquele lugar, uma parte de mim está sorrindo também. Outra parte do dinheiro investi com o Zeca. Meu amigo velho de guerra. Contador honesto, discreto, confiável. Montamos um contrato simples. Os rendimentos mensais seriam transferidos para 3 contas separadas. Beatriz, Danilo, Sandro, sem nome, sem assinatura, sem ego. Só como um gesto contínuo de cuidado. Como quem diz, tô longe, mas tô vendo. E o mais importante foram os envelopes. Cada um daqueles 3 filhos recebeu mais que dinheiro. Recebeu verdade, recebeu memória, recebeu perdão. Na carta da Beatriz eu escrevi: você foi meu colo quando nem sabia o que era isso. Nunca mais o mundo te cale. E se um dia se sentir sozinha, lembra que eu sempre estive com você, mesmo calado. No envelope do Danilo eu deixei: filho, a gente só entende o amor de um pai quando se vê no espelho dele. Eu fui espelho trincado, mas fui de pé. Agora é sua vez de refletir. Pro Sandro escrevi: nem todo homem forte tem voz grossa. Nem todo silêncio é covardia. Que você aprenda a tempo o que realmente vale. E por fim escrevi uma última carta. Para mim. Coloquei dentro do cofre. E deixei ali. Porque às vezes a gente também precisa perdoar a si mesmo. Voltei para a kitnet com uma paz que nunca tinha sentido antes. Não era a paz de quem venceu, era a paz de quem entendeu. Sentei na cama, olhei em volta. As paredes eram simples. O teto ainda rangia quando o vento batia. Mas ali dentro estava tudo em ordem. Naquela semana, recebi uma mensagem da Beatriz. Pai, sonhei com a mamãe. Ela sorria e olhava para o senhor. Acho que ela está feliz. Li aquilo e respirei fundo, porque eu também sentia isso, como se a Marinalva nunca tivesse ido embora de verdade. No mesmo dia, Beatriz mandou outra. Pai, chegou uma doação aqui na escola. Valor exato para consertar o telhado da quadra. Anônimo. Será? Eu não respondi, nem confirmei, nem neguei. Deixei que o silêncio respondesse. Porque às vezes o mais poderoso que a gente pode fazer é deixar o outro descobrir por si. O Danilo, por outro lado, começou a ficar inquieto. Não me ligava, mas mandava recado por vizinho. Procurava saber. Um dia, um conhecido dele passou na minha rua. Disse: seu filho me perguntou se o senhor está bem, mas não teve coragem de vir ver. Guardei aquilo no coração, porque orgulho é armadura pesada, e quem carrega sabe. O que eu não esperava era o Sandro, o mais duro, o mais calado, o mais distante. Depois do jantar, achei que nunca mais o veria, mas ele apareceu num fim de tarde, com cara de quem pensou muito antes de vir. Sentou, calado, e disse: pai, eu li sua carta, e li umas 10 vezes. No começo, achei que era cobrança. Depois percebi que era presente, e isso doeu mais ainda. Ficamos calados por um tempo. Ele completou: eu nunca entendi o senhor, mas agora acho que estou começando. Eu sorri, devagar, e disse: nem todo filho entende, mas na quando primeira entende, leitura. É bonito. Ele apertou minha mão, e pela primeira vez não saiu com pressa. Voltei a escrever no caderno preto. Uma frase curta: ainda tem vida aqui dentro. E naquela noite, eu dormi com a janela aberta, sem medo, sem rancor. Depois daquele dia com o Sandro, algo mudou. Não só nele, em mim também. Foi a primeira vez que vi ele tirar a armadura, mesmo que por uns minutos. E ali, na frente daquele homem que eu mesmo botei no mundo, que sempre me olhou com cálculo, com lógica, eu senti que, enfim, ele tinha me enxergado. Não como o velho que mora numa kitnet, não como o pedreiro aposentado, mas como pai. E isso, meu filho,
Isso vale mais que qualquer depósito no banco. Os dias foram passando devagar, mas com mais leveza. As mensagens da Beatriz ficaram mais frequentes. Coisas simples. Pai, dormiu bem? Pai, tá frio aí? Fiz canjica e pensei no Senhor. E eu respondia com um sim e um sorriso que ela não via, mas que me preenchia. O Danilo continuava quieto, mas às vezes deixava flores na porta. Outras vezes, um pão de queijo embrulhado em guardanapo. Nunca dizia que era ele, mas eu sabia, porque pai conhece o gesto do filho mesmo de costas. Naquela semana voltei ao centro comunitário, consertei uma porta, ajeitei a pia. E no fim do dia, sentei com o Zeca, meu velho amigo e contador, para revisar os rendimentos das contas que montamos para os 3 filhos. Ele olhou os papéis com calma e disse: Valdecir, você conseguiu o que muito homem sonha. Eu perguntei: o quê? E ele respondeu: paz com a própria consciência. Aquilo ficou na minha cabeça, rodando, ecoando. Voltei para casa com um embrulho no peito, não de peso, de verdade. Peguei o caderno preto, abri numa página em branco e escrevi: eles voltaram. Não como antes, mas verdadeiros. Fechei e guardei. Naquela noite, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi com aquele frio no estômago que velho sente quando não espera mais nada de ninguém. Era a Beatriz. Pai, posso passar aí amanhã? Pode, filha. Aqui é casa aberta, sempre foi. Ela chegou no fim da tarde. Trazia um bolo ainda quente e um abraço que parecia pedir desculpa em silêncio. Sentamos na mesa. Ela olhou em volta e disse: aqui tem cheiro de verdade. Eu sorri. Aqui tem cheiro de história, filha. Conversamos por horas. Ela contou da escola, dos netos, da vida, e eu contei pouco, só o que cabia, porque o resto ela já sabia. Antes de ir embora, deixou um envelope. Pai, é só uma carta. Lê quando quiser. Depois que ela saiu, esperei um pouco. Sentei na cama. Abri. Era simples, letra redonda, tinta azul. Pai, por muito tempo eu achei que o senhor era duro, mas hoje entendo que o senhor era firme. Obrigada por não desistir da gente, mesmo quando a gente desistiu do senhor. Te amo, Beatriz. Fechei os olhos e deixei cair uma lágrima, daquelas que limpam por dentro, porque ali, naquela folha de papel, estava tudo, tudo que eu esperei por anos, tudo que eu nunca pedi, mas que sempre mereci. No outro dia fui até a praça, sentei no banco de madeira, vi as crianças brincando, os velhos jogando dominó, o sol filtrando pelas árvores, e pensei: Valdecir, você voltou para casa, não para casa de tijolo, mas para casa por dentro, para onde mora a paz. Voltei caminhando devagar, parei na porta da kitnet e fiquei olhando, simples, pequena, mas minha, e me dei conta, aquela porta era o único lugar que nunca se fechou para mim. No dia seguinte, Danilo apareceu, de surpresa, com cara de menino, e um pacote na mão. Trouxe pão fresco, pai. Entra, a água já está fervendo. Fizemos café, sentamos, não falamos quase nada, mas o silêncio dizia tudo. No fim, ele puxou do bolso uma fotografia. Era ele, a esposa e os netos. Queria que o senhor tivesse essa. Obrigado, filho. Vou pôr do lado da Marinalva. Ele me olhou e disse: sabe, eu nunca te disse isso, mas o senhor é o homem mais forte que eu já vi. Eu respirei fundo. Não sou forte, não. Só continuei em pé quando todo mundo sentou. Ele riu. Aquele riso tímido de quem ainda carrega a culpa, mas também carrega a esperança. Depois se levantou, me abraçou. Pai, se eu pudesse voltar no tempo. Mas não pode, filho. Pode só fazer diferente daqui para frente. Isso já basta. Quando ele saiu, fiquei ali na porta, com a fotografia nas mãos, e uma paz tão grande no peito, que o mundo parecia pequeno para tanto sentimento. Peguei o caderno, abri na última página e escrevi: não são todos que voltam, mas quando voltam com verdade, vale por 1000. Fechei e deixei ele ali, do lado da chave, do lado da foto, do lado do que restou de mim. Os dias seguintes foram tranquilos, sem surpresa, sem ferida nova. E quer saber? Foi bom assim.
A paz não faz barulho. E depois de tanto grito calado, eu estava precisando de silêncio de verdade. Comecei a acordar mais cedo, fazer o café com mais calma, sentar na calçada sem pressa, e cada coisa que antes parecia pequena, agora tinha valor. O cheiro do pão assando no forno da padaria, o bom dia da Dona Lourdes, o miado do gato do vizinho. Tudo isso era vida. Vida simples, mas viva. O centro comunitário também seguia cheio. Gente chegando, gente indo. E eu ali, sempre com a caixa de ferramentas na mão. Não consertava só porta, consertava lembrança, consertava o que podia, mesmo que por dentro. Um dia uma senhora me puxou pelo braço, chorando. Seu Valdecir, o senhor me lembra meu pai. Ele também foi esquecido pelos filhos. Eu segurei a mão dela e disse, mas ele deixou coisa boa no mundo? Deixou. Então ele não foi esquecido, só está sendo lembrado em silêncio. Ela sorriu, me abraçou e saiu andando. Fiquei ali parado, com a mão no peito, porque aquele abraço valeu por todos que eu não recebi. Naquela noite, deitei mais cedo, peguei o caderno, passei todas as páginas, vi cada frase, cada palavra que escrevi, cada dor que transformei em letra, e me dei conta, eu tinha voltado a existir. Não porque alguém me devolveu meu valor, mas porque eu mesmo fui buscar. Peguei a chave do cofre, segurei na mão, olhei para ela por um tempo, e ali, naquele momento, decidi que ia fechar o ciclo. De vez. No dia seguinte, fui até a chácara. Entrei no galpão, abri o cofre pela última vez, tirei o que restava, fechei, enterrei a chave debaixo da jabuticabeira velha. Sim, enterrei, porque aquilo já tinha cumprido seu papel. O segredo não era mais segredo, era só lembrança. Voltei para a cidade, passei na papelaria, comprei um novo caderno, capa vermelha. Dessa vez, não era para escrever passado. Era para escrever futuro. Na primeira página escrevi, agora começa o que sobra, porque tudo que sobra é o que a gente realmente é. O tempo passou, não sei dizer quanto, dias, meses. Só sei que numa tarde quente recebi uma visita que me desmontou. Bateram na porta, fui atender. E era o Danilo, com os netos, com a esposa, com uma cesta de café da tarde nas mãos. Pai, posso entrar? Sempre pôde, filho. Sentamos, comemos pão de queijo, tomamos café. Os netos pularam no sofá, riram alto, bagunçaram a kitnet inteira. E eu? Eu fiquei ali, só observando. Como quem vê um filme que esperou a vida inteira. No fim da visita, ele ficou para trás, os outros já no carro, e ele me disse, pai, eu descobri tudo. Sobre o cofre, sobre o dinheiro, sobre os depósitos, sobre a escola da Beatriz. Eu não falei nada, só olhei, e descobri o quanto o Senhor foi grande. Grande no silêncio, grande na dor, grande no perdão. Continuei calado, porque tem coisa que nem precisa resposta. Ele completou, eu não vim aqui para pedir mais nada, vim só para dizer obrigado. Nos abraçamos, demorado, apertado, e naquele abraço eu senti que tudo valeu. Cada lágrima, cada dia sozinho, cada café amargo, tudo valeu. No mesmo mês, Beatriz passou a me visitar toda semana, trazia os netos, ajudava na limpeza, fazia bolo de fubá com erva doce. Sandro, esse ainda resistia, mas um dia chegou com uma pasta na mão. Pai, trouxe umas ideias de negócio para o centro comunitário. Acho que dá para expandir. E ali, do jeito dele, ele estava dizendo, pai, eu tô tentando retribuir. E para mim, isso bastava. Na última página do novo caderno escrevi, fui expulso de uma casa, mas reencontrei meu lar. E ele estava aqui dentro o tempo todo. Hoje eu sigo morando na mesma kitnet, com a mesma paz, com menos peso nas costas. Não espero mais ninguém, mas recebo todos que quiserem chegar. Meus filhos não voltaram a ser os mesmos, e eu também não. Mas agora somos verdadeiros, e isso é mais do que suficiente. E é por isso que eu te digo agora, você que está me ouvindo aí do outro lado da tela, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para fazer diferente, nunca é tarde para voltar a existir.
Agora me diz, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita. Fala para mim de onde você está me ouvindo, de que cidade, de que canto do Brasil ou do mundo, porque se essa história chegou até aí, é porque de alguma forma ela também é sua. E se for, me promete uma coisa? Não desiste de você, porque às vezes o que parece fim é só o começo do que realmente importa.